Olá, alunos do 7º ano. Estamos aqui hoje eu, professora Rosilda Menger, a nossa intérprete Elisângela, e hoje nós vamos aprender sobre o humanismo e o renascimento, tá? Vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender as transformações ocorridas no período da Baixa Idade Média com os movimentos do humanismo e do renascimento. Quais foram as mudanças que ocorreram na Europa com o surgimento do humanismo e do renascimento comercial e urbano? É isso que nós vamos entender melhor, tá? Na Baixa Idade Média, foi um período, então, de muitas transformações econômicas, artísticas e intelectuais, né? A partir, então, do renascimento do comércio e do ressurgimento das cidades, né? Com o aumento da produção agrícola e o aumento populacional, a partir então do revigoramento do comércio, as cidades vai ocorrer a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, com a valorização do pensamento humano. Nós vamos perceber a partir daqui uma mudança de mentalidade dessa população, tá? Que não vive mais nos feudos, que passa a viver nas cidades, que passa a ter acesso a mais informações e aí vai aos poucos mudando a sua maneira de pensar. Atualmente, faz parte do nosso cotidiano o constante desenvolvimento de ideias, invenções, avanços na ciência, mas nem sempre foi assim. Para a valorização da ciência, como conhecemos hoje, foi necessário romper com costumes e dogmas religiosos. Por quê? Porque no período do teocentrismo, a igreja controlava o conhecimento, né? Então, tudo o que acontecia em função de Deus. Já a partir do pensamento antropocentrista, o homem vai passar a ser valorizado. O agir, a liberdade de agir e de criar vai passar a ser valorizado. Mesmo com todo o avanço científico, atualmente o mundo enfrenta a pandemia. Então hoje a gente vê estudiosos do mundo inteiro se debruçando, pesquisando para encontrar mais vacinas, né? Para tentar curar a Covid ou resolver essa questão da pandemia. Mas quando que surgiu isso? Então, o método científico ele surge lá na Baixa Idade Média. A partir então do momento que as pessoas vivem nas cidades, a partir do surgimento então das universidades também, é que esse conhecimento vai passar a ser disseminado. A partir então em que o homem se torna o centro do universo. Então, ele vai poder conhecer, né? O movimento humanista propunha o estudo de autores gregos romanos para construir um novo conhecimento do mundo. Os humanistas não negavam a religião, né? Mas eles valorizavam a ação do ser humano, a capacidade do ser humano de desenvolver o conhecimento. Tá? Mas em momento nenhum eles negavam a religião. Nós vemos aqui um quadro, né, que a gente já vai falar a seguir do Renascimento artístico, o Casamento da Virgem do Rafael Sanzio, pintado em 1504. Enquanto o teocentrismo considerava Deus então o centro do universo, o antropocentrismo conferia ao homem essa condição. O homem era o centro, né? E o método científico surgiu a partir do quê? Da experimentação, e da comprovação, né? Observação, experimentação e comprovação. A partir do método científico vai surgir várias teorias, né? Então, em várias áreas do conhecimento vão surgindo novos conhecimentos a partir então do método científico, tá? Então, essa sociedade que lá no século XI vivia nos feudos, agora vai passando ao longo dos séculos por uma transformação, por uma mudança de pensamento, por uma mudança de postura, vai passar a conviver então com esse conhecimento que vai surgir e com essa valorização do homem. Nós vamos fazer aqui a nossa primeira atividade da aula, tá? Eu peço que vocês copiem isso nos cadernos de vocês, para que vocês possam ter essa atividade, que isso é importante para o aprendizado de vocês, tá? As ideias iluministas inspiraram uma nova visão de mundo, que influenciam nosso conhecimento atual. Que mudanças foram estas? Então vocês vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos corrigir a nossa atividade, pessoal? Então veja, as ideias humanistas inspiraram uma nova visão de mundo que influencia o nosso conhecimento atual. Que mudanças foram estas? As ideias humanistas valorizavam o homem e as suas ações, permitindo a ele liberdade para criar e desenvolver novos conhecimentos. Tá? Então veja, o Renascimento ele vai acontecer primeiro o renascimento comercial, depois urbano e posteriormente o renascimento cultural, tá? As ideias humanistas inspiraram então uma nova visão de mundo da arte e do conhecimento e criaram as condições para que acontecesse o renascimento cultural, né? Um movimento que começa nas cidades italianas e se espalha. Lembra, então surge primeiro o renascimento comercial, a partir do renascimento comercial vai surgir os burgos, as cidades, onde esses comerciantes formam a elite dessas cidades e é essa elite, esses comerciantes enriquecidos que vão financiar os artistas do Renascimento, tá? Nós temos aqui o grafite da Mona Lisa, a pintura mais conhecida do Leonardo da Vinci, né? E aí hoje fizeram um grafite e achei bem interessante isso. Aqui nós vamos falar dos mecenas. Então, os comerciantes ricos eram chamados de mecenas, praticavam o mecenato. Eles queriam se ver e ver essa sociedade diferente, né? Então, eles pagavam para ser retratados, no caso aqui o Lorenzo de Médici, né? E também para os artistas fazerem outras obras. Lorenzo de Médici, de uma família de banqueiros, riquíssima da Itália, que conhecida por financiar os artistas renascentistas daquele período, tá? Por que mecenas? Caio Mecenas, que vivia na Roma Antiga, ele também financiava os artistas. Então, por isso, retomam esse nome também. Então, a prática do mecenato, tá? As famílias ricas é que vão fazer isso. Técnicas do Renascimento. Por que o Renascimento cultural é importante? Porque ele vai usar esse conhecimento surgido a partir do humanismo nas obras de arte. Então, vai usar o conhecimento da matemática, da geometria, da proporção, da perspectiva, né, com o ponto de fuga, dando mais realismo a essas obras, né? Vai usar também o esfumato para retratar melhor. Então, por isso que vai se distinguir as obras da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Nós vamos ver o Renascimento comercial, as manifestações, tanto nas artes plásticas, pintura e escultura, como na literatura. Aqui nós temos a escultura do Michelangelo, né, a Pietà, que é uma perfeição, por quê? Porque já usava todo o conhecimento adquirido até aquele momento. Então, isso mostra que o conhecimento não é separado, ele pode ser usado, né, na arte também, tá? Vamos para a nossa próxima atividade. Com o aumento da produção agrícola, houve a retomada do comércio e o surgimento das cidades. Qual a importância do comércio para o desenvolvimento da arte renascentista? Copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam, isso é importante para o aprendizado de vocês, e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Com o aumento da produção agrícola, houve a retomada do comércio e o surgimento das cidades. Qual a importância do comércio para o desenvolvimento da arte renascentista? Com o renascimento do comércio, houve o enriquecimento dos burgueses, que passaram a financiar artistas, cientistas e letrados renascentistas. Esses burgueses ficaram conhecidos como mecenas, tá? E aí o Renascimento, ele não vai se dar de uma vez só, né? Não, ele vai passar por 3 fases, tá? Então nós vamos ver o Trecento, século XIV, Quattrocento, século XV e o Cinquecento, século XVI. E o conhecimento que eles adquiriram, ele vai sendo aprimorado nas obras ao longo desses 3 séculos. Sendo possível, inclusive, comparar o uso das técnicas de um século para o outro. O realismo de uma pintura pintada no século XIV e uma pintura feita no século XVI. Por quê? Porque já tinha um conhecimento maior, já havia uma segurança maior para usar aquele conhecimento e isso fazia toda a diferença na obra de arte, tá? No século XIV, o Trecento foi uma fase que marcou o início, então, do renascimento cultural, tá? Vai surgir em Florença, na Itália, né, a partir do mecenato, enfim, e essas obras, elas eram controladas, então, pela Igreja Católica, né? Ela controlava as obras nessa fase do Renascimento. Já no Quattrocento, né, foi a fase do Renascimento em que o humanismo ganha destaque e acaba se espalhando pela Europa. Por isso a gente vai ver outros artistas, Hieronymus Bosch, né, Jan van Eyck, então outros artistas de outros lugares da Europa também se destacando porque vão passar a produzir obras. Então sai do eixo Itália e se espalha pela Europa, tá? E aí a gente vai ver também a literatura e a arquitetura, além das artes plásticas, tá? Aqui nós vemos, ó, a Anunciação do Sandro Botticelli, 1490, né? Século XV. Uma pintura perfeita, né? E aí o Cinquecento, que foi o período que o estilo renascentista se firmou em outros países do continente, né? Como Portugal, Alemanha, França, e nessa fase eles inovam suas obras e se afastam dos temas religiosos, tá? Então, nesse período, já não existe aquela preocupação ou o controle da igreja em que tinham que produzir obras religiosas, não. Tanto que nós trouxemos aqui, ó, a obra Retrato do Francisco I, né? Para mostrar para vocês que então vão surgir outras obras que não estão ligadas à religião. Tá? Então essa diferença é possível perceber, né, pelas datas das obras que são produzidas e a gente vai percebendo então essas fases, a distinção de uma fase para outra, né? E na literatura, aí nós vamos ter destaque para Shakespeare na Inglaterra, né? Gil Vicente em Portugal, nós vamos ter então Miguel de Cervantes na Itália, vários artistas que também se destacam na literatura. Ó, nas obras, os autores buscavam transmitir o realismo, como a gente já falou lá atrás, né? Houve uma forte influência da cultura greco-romana, com o uso de elementos culturais e estéticos que romperam as principais características da literatura e artes plásticas daquela época, né? Destaque, então, para Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Shakespeare. E aqui a imagem do Donatello, que também foi um escultor renascentista, um artista renascentista, tá? Vamos para a nossa atividade. O renascimento cultural foi dividido em 3 períodos, Trecento, Quattrocento e Cinquecento. O que caracteriza cada uma dessas fases? Copiem no caderno de vocês, respondam essa atividade e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? O Renascimento cultural foi dividido em 3 períodos: Trecento, Quattrocento e Cinquecento. O que caracteriza cada uma dessas fases? O Renascimento cultural se desenvolveu em 3 fases, ocorrendo mudanças entre essas fases, iniciando nas cidades italianas, se espalhando pela Europa ao longo do século XIV, XV e XVI. Tá? O que nós vamos fazer a nossa retomada? O que nós aprendemos então nessa aula de hoje? Nós percebemos o quê? Que a partir do momento que há um aumento da produção agrícola, o renascimento do comércio e das cidades, as pessoas que viviam na Europa nesse período vão passar por uma transformação. Vai surgir então aí o pensamento humanista, que valoriza o homem, que valoriza o individualismo, onde esse homem vai ter liberdade para criar. Vivendo nas cidades, ele vai ter acesso ao conhecimento, né? Então nós vimos que surge ali o método científico, que vai permitir que várias teorias científicas surjam a partir dali. Nós vemos também que o conhecimento não é só técnico, não é só intelectual, que esse conhecimento vai transbordar para o artístico. Então nós vemos o renascimento cultural. Então essa elite burguesa vai financiar os artistas, que vão passar a usar todo o conhecimento adquirido nas obras de arte, né? Então eles vão usar a matemática, a proporção, a perspectiva, né? Técnica do esfumato, dando mais realismo a essa obra de arte. E nós vimos também que isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Que o Renascimento cultural, ele teve 3 fases, né? Que vão do século XIV ao século XVI, o Trecento, Quattrocento e Cinquecento. E essas obras de artes, que começam então no Trecento sendo produzidas só nas cidades italianas, no século XV e XVI elas vão se espalhar por outras cidades do continente europeu. Nós também vimos que essas obras, elas eram controladas pela igreja, traziam motivos religiosos no início, mas a partir das outras fases, elas vão também se afastando dos temas religiosos, né? E não se manifesta só na pintura, mas também na literatura e na arquitetura. Então, todas essas mudanças nós vimos nessa aula de hoje. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.